Impressão 3D de órgãos humanos. A morte está perdendo? Durante quase toda a história da humanidade, a medicina enfrentou um limite absoluto que não podia ser ultrapassado. Quando um órgão vital falhava, o corpo simplesmente começava a entrar em colapso. O máximo que os médicos podiam fazer era tentar prolongar o funcionamento do que ainda restava. Em casos mais avançados, a única esperança era um transplante, um processo lento, imprevisível e cruelmente dependente da morte de outra pessoa. Milhões de vidas foram perdidas não por falta de conhecimento, mas por falta de tempo. Esse limite começou a ruir silenciosamente dentro de laboratórios. Impressoras tridimensionais, que antes fabricavam objetos de plástico, metal ou resina, passaram a lidar com algo infinitamente mais delicado: vida. A bioimpressão surge como uma das tecnologias mais disruptivas já criadas, porque ela não simula o corpo humano, ela o reconstrói célula por célula. Em vez de parafusos e engrenagens, o material base são células vivas, organizadas com precisão microscópica. O processo é tão complexo quanto assustador. Tudo começa com uma pequena amostra retirada do próprio paciente. Essas células são multiplicadas em laboratório até se tornarem milhões. Em seguida, são misturadas a um suporte biológico que funciona como uma tinta viva. Essa tinta é depositada camada por camada, seguindo um modelo digital extremamente detalhado que reproduz vasos sanguíneos, tecidos, estruturas internas e funções específicas do órgão. O resultado não é uma prótese e não é um órgão artificial. É um órgão vivo, geneticamente compatível com quem vai recebê-lo. Isso significa algo revolucionário. A rejeição, um dos maiores problemas dos transplantes, praticamente desaparece. O corpo reconhece aquele órgão como parte de si mesmo. A medicina deixa de lutar contra o organismo e passa a trabalhar em harmonia com ele. Os avanços já não são teóricos. Pele humana já foi impressa para tratamento de queimaduras graves. Cartilagens, tecidos musculares, fragmentos de fígado e estruturas cardíacas já foram criados e testados. Em experimentos controlados, tecidos bioimpressos responderam a estímulos, transportaram oxigênio e desempenharam funções reais. Em alguns casos, estruturas semelhantes a corações chegaram a pulsar em laboratório. Quando essa tecnologia atingir escala total, o impacto será profundo e imediato. As filas de transplante, que hoje condenam pessoas à espera interminável, podem simplesmente desaparecer. Não haverá mais escassez, não haverá mais compatibilidade como obstáculo. O corpo humano deixa de ser um sistema com peças únicas e insubstituíveis e passa a ser um organismo reparável. Mas é exatamente nesse ponto que surgem as perguntas mais inquietantes. Se órgãos podem ser substituídos indefinidamente, o que acontece com a ideia de morte natural? Um coração falha, ele é trocado. Um fígado adoece, ele é refeito. Um rim deixa de funcionar, outro é impresso. A linha entre curar e prolongar artificialmente começa a se dissolver. A vida deixa de ter um limite biológico claro. Essa tecnologia também cria uma nova desigualdade silenciosa. No início, a bioimpressão será cara, altamente especializada e restrita a poucos centros médicos. Isso significa que viver mais tempo pode se tornar um privilégio. Não será apenas sobre acesso à saúde, mas sobre acesso ao tempo. Uma elite biológica começa a se formar, capaz de substituir partes do corpo, enquanto outros continuam sujeitos às limitações naturais. Outro ponto ainda mais delicado envolve o aprimoramento. Se conseguimos imprimir órgãos, nada impede que eles sejam melhorados. Um coração mais resistente que o natural, pulmões com maior capacidade de oxigenação, um fígado que se regenera mais rápido
e filtra toxinas com eficiência superior. A medicina deixa de ser apenas restauradora e passa a ser evolutiva. O corpo humano se transforma em um projeto editável. Isso levanta uma questão profunda sobre identidade. Se ao longo da vida você substitui partes essenciais do seu corpo por versões impressas, em que momento você deixa de ser biologicamente o mesmo indivíduo? A continuidade da existência passa a depender de tecnologia. A vida deixa de ser apenas um fenômeno biológico e passa a ser um processo técnico. Existe também um risco estrutural que raramente é discutido. Quem controla a produção desses órgãos? Quem define padrões, preços, qualidade e limites? Uma falha em um órgão impresso não é um simples defeito de fabricação. É uma vida em risco. O corpo humano passa a depender de cadeias industriais, sistemas corporativos e decisões regulatórias. A fragilidade deixa de ser apenas biológica e passa a ser sistêmica. Ainda assim, o impacto positivo é inegável. Doenças que hoje são sentenças definitivas podem se tornar condições temporárias. Pessoas que perderiam a vida aos 40 podem viver até os 80 ou 90. A medicina entra em uma era onde reparar o corpo é tão comum quanto trocar uma peça defeituosa em uma máquina, com uma diferença essencial. Aqui, a máquina é você. A pergunta final não é se essa tecnologia vai funcionar plenamente. Ela já está funcionando. A verdadeira pergunta é como a humanidade vai lidar com o fato de que, pela primeira vez em sua história, a morte deixa de ser um destino absoluto e começa a se tornar uma variável negociável. Se a ciência agora consegue imprimir partes do corpo humano, substituir órgãos vitais e prolongar a vida além do que a natureza permitia, então a morte deixa de ser apenas um acontecimento biológico e passa a ser uma decisão moldada por tecnologia. Acesso e escolhas humanas. Escreva nos comentários até onde você acredita que a humanidade deveria ir na tentativa de vencer o tempo e adiar o fim. Deixe seu like para que mais pessoas possam refletir sobre esse futuro que está sendo construído agora e inscreva-se no canal para não perder o próximo episódio, onde vamos falar sobre o fim do dinheiro físico e como o controle total das transações pode redefinir sua liberdade. O futuro não está distante. Ele já começou.